pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre softwares educacionais. O que é um software educacional? Os softwares, eles são programas que são entendidos e executados pela máquina, que é o computador. Existem dois tipos de softwares, os sistemas operacionais e os softwares aplicativos. Os operacionais, eles são básicos e controlam o funcionamento básico e lógico do computador. Os aplicativos, eles desempenham comandos que são solicitados pelos usuários e têm como base textos e planilhas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns softwares educacionais. Existem vários. Um deles são os tutoriais. Os tutoriais, eles são informações transmitidas e organizadas pedagogicamente, podendo ser em formato de um livro animado, um vídeo interativo, e ele pode ser como se fosse um professor de forma eletrônica. Essa categoria, o computador, ele assume o papel de uma máquina de ensinar. Outro software que existe são os exercícios e práticas. Ele é em formato de um livro eletrônico e ele apresenta lições e exercícios para que o aluno possa ir realizando. Existe também a programação. Nessa categoria, os usuários eles podem criar seus próprios protótipos de programas, e sem haver necessidade de estar usando tanto conhecimento avançado sobre alguma programação. Existem também os aplicativos. Os aplicativos, eles são programas que são usados para algumas especificidades, como processadores de textos, planilhas eletrônicas, entre outros. E esse modelo, ele não foi desenvolvido para uso educacional, porém ele pode se adequar a alguma proposta de ensino. Também tem a multimídia e a internet. E essa categoria, ele auxilia para que o aluno ele adquira informações, porém ele não ajuda no entendimento e na construção de conhecimentos. Mas dessa forma, pode ocorrer uma intervenção do agente de aprendizagem para auxiliar a construção de alguns conhecimentos. E existe também a simulação e modelagem. Neste modelo, ele pode ser desenvolvido em situações difíceis ou até perigosas, que podem ser desenvolvidas dentro da sala de aula. Podem ocorrer a realizações de experiências químicas, dissecações de cadáveres, entre outros. E os jogos? Os jogos, eles são utilizados como um formato desafiador, do aprendiz, e ele motiva a sua prática de aprendizagem. Eles são excelentes softwares para o aluno interagir, integrando as outras atividades envolvidas na sala de aula. Então, o professor pode montar uma aula, fazer uma aula expositiva na sala e depois levar os alunos no laboratório de informática e colocar o jogo como uma proposta de ensino e aprendizagem. Bom, nós falamos um pouco sobre softwares educacionais, o que são esses softwares e as categorias. Uma das categorias citadas foram os jogos, e foi essa categoria que nós escolhemos para tratar hoje. Os jogos, ele tem uma das funções desafiar o aluno, o estudante, o aprendiz. E nós trouxemos um jogo que acreditamos que irá desafiar as crianças, os estudantes, que se chama Guerra ao Mosquito. Ele remete a um campo de batalha, onde o soldado terá que lutar contra o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Nós acreditamos que o ideal seria trabalhar com o 5º ano, pois ele traz algumas perguntas e um conhecimento prévio já trabalhado em outros anos sobre dengue, sobre algumas doenças tratadas por causa de mosquitos, eles vão ajudar esse estudante a desenvolver essas perguntas, a responder corretamente essas perguntas.
remete a uma cidade e esse tanque de guerra ele deve percorrer essa cidade com base nos comandos do estudante, indo até o foco da dengue. Esse foco é representado por um ponto vermelho. E então, quando chegar lá, esse tanque de guerra passa por cima desse foco e é quando é destruído esse foco de dengue, esse foco do Aedes aegypti. Então, nós vamos apresentar agora o jogo para ficar mais visível, né, o entendimento de vocês, para vocês entenderem também e acompanharem com a gente. Bom, pessoal, esse é o jogo Guerra ao Mosquito. É só colocar no Google Guerra ao Mosquito Escola Games. Escola Games é um site que traz alguns jogos educacionais, né, que também se encaixam em softwares educacionais e trazem um desafio para o estudante. E esse jogo, Guerra ao Mosquito, como já falado, trata da mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então, a gente vai jogar. A princípio, ele traz, né, uma breve explicação que diz que eles têm que responder 5 questões sobre o Aedes aegypti para então entrar no campo de batalha. A princípio, a primeira pergunta, como já dito, quando respondido corretamente, aparece que acertou ou quando errado também aparece. Então, aqui todas as alternativas. Resposta certa. Ele não aparece sempre as mesmas perguntas. Se for jogar mais de uma vez, eles trazem diversificadas perguntas. Então, qual é a altura que o Aedes aegypti consegue voar? Então, vamos colocar essa errada. E, ó, a resposta errada, ele já aparece. Então, ele sempre vai mostrando e tem que ser 5 perguntas, né, para passar. Então, 5 perguntas respondidas. Tem que ser 5 acertos, desculpa. Após 5 acertos, ele é passado para a nova etapa. Então, ele comenta, né, fala que parabéns, você passou no teste e agora faz parte do nosso batalhão. Não temos tempo a perder, precisamos vencer a batalha contra o Aedes aegypti. Passando para a segunda etapa, ele mostra, né, traz as instruções de como deverá percorrer. Mostra o objetivo que essa criança, que é estudante, deverá alcançar. Sua missão é acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti. Observe o mapa, a localização dos focos para guiar o tanque. E após ele mostra os comandos, né? Como essa criança deve colocar os comandos. Faça uma lista de comandos para que o tanque passe por todos os focos indicados no mapa. E por fim, ele deve apertar o botão atacar para que mostre, né, para que esse pequeno tanque de guerra possa se locomover pela cidade. Então, a princípio, aqui está o foco. Ele tem 5 vidas e essa é a primeira fase. O campo de guerra está logo embaixo, né, à esquerda. E aqui também tem música. Então, é só eles apertando o botão que ele vai mostrando, né, o caminho que esse estudante deve seguir. E aperta o atacar. Primeira fase concluída. E assim por diante. Ele vai ficando mais difícil, vai aparecendo outros focos. Por exemplo, se o estudante ele errar, vamos colocar aqui somente siga em frente, né, que não vai dar correto, não vai passar por nenhum foco.
ele dá chance para que esse estudante tente novamente, mas ele perde uma vida. Então, sempre o estudante ele vai ter que colocar os comandos de acordo para que chegue nos focos de dengue. Aqui, como são 2, eles vão ter que colocar mais comandos, passando por todos os focos de dengue. No caso aqui, ficaria... Como dito anteriormente, né, nós iríamos propor esse jogo para o 4º ano e ele contemplaria a habilidade EF04CI08 da BNCC, que consiste em propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns micro-organismos, vírus, bactérias e protozoários, atitudes e medidas adequadas para a prevenção de doenças a eles associados. O jogo, né, nas perguntas, ele traz essa habilidade da BNCC, pois ele traz medidas para evitar a proliferação do mosquito da dengue, como quando ele fala sobre água parada, sobre pneus velhos. Então, o jogo ele contempla isso e contempla também os desafios, né, que já foi dito que é dos métodos da categoria Jogos nos Softwares Educacionais. Então, por isso que a gente propõe ele para o 4º ano, porque ele contempla também a BNCC e os alunos eles poderão usar os seus conhecimentos prévios já adquiridos no 1º, no 2º e no 3º ano dos ensinos fundamentais. É somente isso. Nós agradecemos vocês por nos ouvirem. Muito obrigado e tchau!